Então, vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios que são pedidos também no ENAD. Vocês não fazem esse ano, mas vocês já vão se acostumando com as formas de apresentação do ENAD, tá? Então, eu vou compartilhar a tela e a gente vai conversando. Eu vou apresentar primeiro para vocês uma questão discursiva. Eu vejo que em qualquer avaliação, a parte discursiva é mais difícil para vocês, né? Principalmente quando se fala em interpretação de texto. Se vocês tiverem dúvidas, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Porque eu daqui não enxergo vocês, tá ok? Então, vamos ver a primeira questão. Os desafios da mobilidade urbana associam-se à necessidade de desenvolvimento urbano sustentável. Quando a gente vai ler, gente, nós temos que pensar o seguinte, vamos imaginar a situação, tá? O que são desafios? São problemas que devem ser refletidos, pensados. Mobilidade urbana. O que é isso? O que vocês acham que seja mobilidade urbana? Só um momentinho que eu tenho que abrir para alguém que está chegando. Então, gente, a mobilidade urbana, mobilidade vem de mover. Então, se fala muito nisso na mobilidade urbana em relação aos cadeirantes, por exemplo. Tem que fazer rampa para que eles possam ter mobilidade. Então, mover. Urbana dentro da cidade, tá? Então, essa questão da mobilidade urbana, ela se associa à necessidade de desenvolvimento urbano sustentável. O que é desenvolvimento urbano sustentável? O que vocês pensam que seja? Desenvolvimento urbano quer dizer o desenvolvimento da cidade, e o desenvolvimento sustentável quer dizer um desenvolvimento que dê para todas as pessoas da cidade poderem aproveitar. Então, imagine uma cidade que não tem uma mobilidade, os cadeirantes não podem andar, porque não tem, os cegos não podem. Então, há muita dificuldade de locomoção. E não só isso também, mobilidade está ligada a qualquer deslocamento que nós fazemos, seja assim, andando a pé, andando de bicicleta, andando de ônibus, andando de carro, nós estamos nos movendo, isso chama mobilidade, como as pessoas devem se mover dentro da cidade. A ONU, o que é a ONU? A ONU é a organização... O que mais? Procura aí no seu Google, o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Depois da Segunda Guerra, foi criado essa instituição chamada ONU. Para quê? Para que os países possam resolver seus problemas, para evitar mais guerras, né? No século XX, nós tivemos duas guerras. Uma guerra 1915 até 1918, 19, e a outra de 1940 até 45. Então, num século, duas guerras mundiais. Então, foi criado essa instituição chamada ONU, Organização das Nações Unidas, para que todas as nações pudessem pensar um pouco no que tem que fazer para evitar que hajam mais guerras. E dessa ONU surgiram muitas outras coisas que estão acontecendo até hoje. Por exemplo, vocês devem ter ouvido nos jornais a presença dos países lá para pensar as coisas do clima, né? Para evitar o desmatamento, para evitar o fogo nas florestas, tudo isso. Então, esse trabalho com o clima é um braço da ONU também que pensa essas coisas. Por isso se reúnem todos os países lá e vão pensar sobre essas questões, tá? Muito bem. O que a ONU faz? Ela define esse desenvolvimento como aquele que assegura qualidade de vida. Então, por exemplo, se o cadeirante tem como se deslocar, ele vai poder ir para a faculdade, ele vai poder trabalhar,
não precisa ficar só dentro de casa. Se não tem vias, por exemplo, a bicicleta, fica difícil da pessoa andar de bicicleta no meio da rua, por quê? Porque tem aí a falta de qualidade de vida, de repente é atropelado, tá? Incluídos os componentes ecológicos, culturais, políticos, institucionais, sociais, econômicos, que não comprometam a qualidade de vida das futuras gerações. Então, está mostrando que a mobilidade ela está associada a várias situações ecológicas, que é a qualidade de vida, o cuidado com a natureza, culturais, para que as pessoas tenham contato com a cultura, político, que depende das manobras políticas para poder fazer uma mobilidade urbana, institucionais, a ONU é uma das instituições, sociais, porque toda a sociedade está envolvida, e econômico também, né? Então, por exemplo, se um cadeirante tem muito dinheiro, ele paga o motorista e pronto. Mas se ele não tem, se ele ganha muito pouco, se ele recebe auxílio do governo e mal dá para comer, então é preciso que todos pensem na sociedade como um todo, em todas as pessoas, né? E não só para a vida agora, mas para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos e assim por diante, tá? Então, o espaço urbano brasileiro é marcado por inúmeros problemas cotidianos. Então, o espaço urbano, quer dizer, as cidades são mal projetadas, as cidades são mal cuidadas, e isso traz problemas todos os dias. Cotidiano significa todos os dias. E por causa de várias contradições. Uma das grandes questões em debate diz respeito à mobilidade urbana, uma vez que o momento é de motorização dos deslocamentos da população, por meio de transporte coletivo e individual. Então, vamos considerar os dados. O mais interessante, gente, que essas atividades de interpretação de texto, elas precisam que o aluno leia muito. Pelo menos assista jornais bons, né? E não jornais tendenciosos que só ficam falando de coisas ruins. Mas, por exemplo, na televisão tem o Jornal da Cultura, que é um jornal muito bom. Então, tem muitas reflexões sobre as questões. É possível que esse ano, no ENAD, surja alguma redação sobre as questões do clima, que está acontecendo já esse ano, né? Então, sempre eles trazem questões muito atuais que estão acontecendo, tá? A questão do transporte coletivo é um problema para quase todas as cidades. Talvez eu possa até dizer que Uberaba é uma das cidades que tem um transporte coletivo melhorzinho, né? Mas nas grandes cidades o problema é terrível, ruim demais. Então, o que eles mostram aqui? Primeira coisa, não motorizado. Então, quantas pessoas vão para o trabalho a pé? Gente, quando eu fazia faculdade, eu morava na Padre Zeferino, esquina com a rua 7 de Setembro. Para quem conhece a cidade, sabe mais ou menos onde é. Eu ia a pé até a escola chamada Antiga Escola Polivalente, que hoje é da professora Corina, lá na Avenida da Saudade, a pé. Porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Se eu pagasse o ônibus para ir trabalhar, eu não tinha para ir para a faculdade. Eu saía dali às 6 da tarde, eu ia direto para a faculdade, sem jantar, sem nada. Eu acho que muita gente faz isso ainda, né? E eu tomava o ônibus para ir para a faculdade, que é onde era a FISTA, que agora é a Factus, a matriz da Factus. Depois, olha só, eu voltava de ônibus às 11h30 da noite, naquela época era muito tarde que a gente terminava a aula. Só tinha ônibus até o Correio. Do Correio até a Padre Zeferino, lá em cima, perto da Praça Grupo Brasil, eu ia a pé também às 11h30 da noite. Então, assim, umas coisas assim, né? Então, já melhorou Uberaba? Já. Mas precisa melhorar muito mais, né? E tem também a bicicleta. Então, ali está mostrando a porcentagem de pessoas que andam a pé, 15,9%. Significa o quê? A cada 100 pessoas, quase 16 pessoas andam a pé, né? 2,7 bicicleta, muito pouco. Por quê? Porque bicicleta é muito perigosa. Bicicleta, uma cidade como Uberaba, que tem muito morro, você já imaginou, né? Você desce a bicicleta e sobe empurrando a bicicleta, né? Então é complicado.
Motorizado coletivo, que são os ônibus municipal e ônibus metropolitano. Nós não temos ônibus metropolitano aqui, porque a nossa cidade não é metropolitana. O que é uma cidade metropolitana? É uma cidade metrópole que tem vários municípios juntos. Então, Campinas é metropolitana, São Paulo, por exemplo. Você está em São Paulo, você passa de São Paulo para Santo André, para São Bernardo, você nem sabe que não é a mesma cidade mais, porque são cidades que estão grudadas, né? Campinas tem 19 municípios que se juntam na cidade de Campinas. Então, isso é chamado ônibus metropolitano. Então, sai ônibus de uma cidade e passa para outra, né? Metrô ferroviário, também, São Paulo tem isso, né? Então, tem uma ligação entre o metrô e a ferrovia. A pessoa sai do metrô e pega a ferrovia. Então, por exemplo, tem gente que trabalha no centro de São Paulo e mora lá em Santo André. Então, ele vai de metrô até tal lugar e depois, na mesma estação do metrô, ele desce do metrô e já entra no trem para chegar até lá São Bernardo, Santo André, que você tem uma ideia, gente, pessoas que moram em São Paulo acordam às 3 da manhã, sai de casa às 4 para poder chegar no trabalho às 8, trabalha até às 16, 17 horas, pega ônibus e acaba chegando em casa 10 da noite, por aí. Então, não é vida, né? Isso não é vida. Ainda bem que a gente não mora lá mais. Depois, e olha só que o ônibus municipal, 22%, e o metrô ferroviário, 25%. Então, muita gente faz isso. Automóvel, 27,5%, quase 30% de pessoas que andam de automóvel e motocicleta de 2,1%. Né? O ideal é que esse deslocamento urbano fosse tão bom que não precisasse que as pessoas que têm carro saíssem de carro. Qual é o problema, gente, de muito carro na rua? O que vocês acham? Me falem. Quero ouvir vocês. Professora, você fala O que vocês acham? Problema de ter muito carro na rua que a população cresceu demais também, né? E hoje em dia, cada pessoa tem um carro, não é uma família. Sim. É um dos problemas, né? Sim, mas por que isso é um problema? Porque dificulta, né, a você chegar a algum lugar, muito trânsito. Então, há um número grande de carros na rua que atrapalha o trânsito, seria isso. Aí tem o trânsito pesado. Porque em São Paulo tem rodízio, né? Sim, a cidade é muito grande, como São Paulo, por exemplo, tem. Tem mais um problema. Qual é o problema de muitos carros na rua? Poluição. Isso, por quê? Porque os carros emitem gases altamente venenosos para a saúde, né? Então, a poluição atrapalha tudo, não só as pessoas, como a própria cidade em si. As cidades geralmente não são muito arborizadas, então, tudo isso, tá? Muito bem, nós conhecemos aqui nós conhecemos aqui uma situação que hoje é pensada, tá? E olha, nós estamos falando lá da ONU, não só o Brasil, mas vários países têm esses problemas de mobilidade urbana, tá? Então, vamos ver o que pergunta. Tendo em vista o texto e o quadro de mobilidade urbana apresentados, redija um texto dissertativo contemplando os seguintes aspectos: consequências para o desenvolvimento sustentável do uso mais frequente do transporte motorizado. 2 ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso de bicicleta na cidade mencionada, assegurando seu desenvolvimento sustentável. Eu dou 5 minutinhos para vocês escreverem isso. Não precisa escrever muita coisa, mas eu quero que vocês... E sempre que vier uma questão dessas, é muito importante que vocês observem o que está pedindo. Então, o que está pedindo o quê? Um texto dissertativo. Lembrando que é dissertação. Dissertação é argumento, tá? Quais são os dados que o autor quer nesta dissertação? Quais são as consequências para o desenvolvimento sustentável do uso frequente do transporte motorizado, como a gente viu, tá? Quais as consequências? Já pensou um pouquinho agora, muitos carros na rua, muita emissão de gases. E aí você vai elaborar 2 intervenções
que contribuam para resolver essa questão da... Então, o que são duas intervenções? Duas coisas que o governo municipal poderia fazer, ou que as próprias pessoas, por exemplo, um projeto educacional, que todas as pessoas se conscientizassem disso. Então, aí eu quero assim, no máximo 10 linhas. Mas é rápido, hein? Quem fizer primeiro já dá o toque, porque hoje é competição. Hoje, quem fizer primeiro vai ganhar pontuação. Na verdade, vai ganhar um presente. Quem ganhar pontos hoje. Quem fizer mais pontos nesse jogo nosso. Podem começar. Qualquer dúvida é só abrir o microfone. Magda, eu posso falar? Pode, Luciana? Naeli. Naeli. Fale, Naeli. Eu não coloquei muito a ver com o carro, não, sabe? Porque essa poluição, essas coisas de grande porte, começou bem antes dos carros, desses trens. A influência da maneira decisiva na qualidade de vida dos cidadãos na cidade trata-se do direito deles de ir e vir. E também, isso também começou antes da chegada de grandes empresas na cidade, porque a gente tem uma porcentagem aqui que eu estava lendo de 65% nas zonas urbanas e de 35% na cidade. Que isso causa o quê? Lá no século 1930, alguma coisa assim, foi chegando muita empresa grande na cidade. E com isso,
eles ficavam preocupados em empresas receber esse trem, foi aí que começou o deslocamento de muitos carros, igual você estava falando. Então, não atrapalhou só a população, atrapalhou todo mundo, em questão de sobrevivência, né? Digamos assim, porque a poluição acaba machucando muita gente e a gente nem percebe. Tá, mas, Naeli, presta atenção no que está pedindo, né? Qual é o enunciado desse exercício? Tendo em vista o texto e o quadro, então, tanto o texto quanto o quadro estão falando de mobilidade urbana, apresentadas, redige um texto dissertativo. Esse texto dissertativo precisa ter as consequências, tá? Para o desenvolvimento sustentável. Então, você está colocando agora a causa e não a consequência. Você está colocando assim a origem, como é que aconteceu. Mas a poluição não é uma consequência, não? Sim, mas você está falando da mobilidade urbana, não está falando da poluição. Você teria que falar da mobilidade urbana e que essa mobilidade provoca a emissão desses gases, que está ligada à mobilidade urbana, né? A carros e tal. Então, assim, na verdade, você pesquisou e trouxe a origem, trouxe o histórico disso, assim, a causa disso, né? Uhum. E aqui está pedindo a consequência disso, quer dizer, tudo que você falou da causa teve uma consequência. Qual é? Problemas na mobilidade urbana, como está falando aqui em cima, ó. Tá, ó, grandes questões em debate diz respeito à mobilidade urbana. Então, ó, motorização. E aqui também ele fala, olha, mobilidade urbana, tá? Aí, aqui, ó, transporte motorizado. E aí você precisa ainda, a partir disso, dar duas soluções para isso. Tá? Dá uma mexidinha aí. Magda. Oi? Deixa eu falar mais ou menos o que eu escrevi. Uhum. Talvez eu saia fora do tema também. Eu coloquei assim, a educação é a base para qualquer medida de prevenção, para qualquer situação que seja ela, de trânsito ambiental. Nossos governantes precisam de medidas urgentes para combater o desmatamento, incentivar as pessoas na conservação do ambiente. E essa falta de estrutura do trânsito é a falta que vem as pessoas que traz da cidade. Todo mundo está indo para a cidade. Não tem ninguém querendo ficar mais nos ambientes rurais, das cidades pequenas, entendeu? Eu acho que falta incentivo para essa parte. Tirar as pessoas da cidade grande. Certo. E essa medida de educação do trânsito, eu acho que precisa ser muito reavaliada, né? Porque se desde criança você se acostumar com um tipo de educação, por exemplo, tem um amigo nosso que ele fala muito assim, ó, São Paulo é assim, é um trânsito pesado, poluído, mas se uma pessoa te der seta, você pode ter certeza que ela vai virar, né? Sim. E aqui na cidade pequena não é assim. Eu sei, talvez eu tenha fugido do tema também, igual a Anaele. Sim, com certeza, tá? Então, gente, precisa prestar muita atenção em qualquer atividade, avaliação, ENAD, seja o que for, no que a pergunta está realmente dizendo. Claro, Luciana, que tudo isso que você falou, também que a Anaele falou, que vocês duas falaram, está ligado a essa questão, mas está ligado, é um braço da questão, né? Então, por exemplo, a Anaele trouxe a origem, a história, o porquê, né? A causa. Você ampliou, estendeu, mas saiu fora. Então, é assim, o que o autor quer? Primeiro, mobilidade urbana. Só que ele falou em transporte motorizado. Então, nem bicicleta, nem a pé, nem motocicleta, mas transporte motorizado. Na verdade, teria que ser ônibus ou metrô, até a motocicleta também, né? Porque também é motorizado, né? O automóvel e tal. Então, assim, quais as consequências, né, para esse desenvolvimento sustentável? Então, assim, do jeito que está, vai chegar aonde? Quer dizer, já está ruim, como você falou, não tem educação no trânsito, as pessoas estão vindo para a cidade, chamado êxodo do rural, que a turma sai de lá e vem tudo para a cidade.
incha as cidades, né? Agora, isso seria, assim, um ponto antes que não seja debatido nesse texto aqui, nessa questão. Essa questão pede o seguinte: qual é a consequência disso? Das cidades estarem inchadas, de ter excesso de carro nas ruas. Qual a consequência? Né? Uma delas é a poluição, certo? E a outra delas, qual é? A poluição traz o quê? Não traz qualidade de vida. Quer ver aqui? Falou aqui em cima, olha aqui, ó. Esse desenvolvimento, como aquele que assegura a qualidade de vida. Tá? Saúde mental, né, professora? Das pessoas, né? Isso, essas pessoas, assim, a cidade vai vindo todo mundo do meio rural para cá. Todo mundo tem carro, então dá congestionamento. Congestionamento provoca emissão de gases. Então, aqui, a consequência seria doenças respiratórias, por exemplo, né? A poluição, como já foi falado. Que consequências mais disso? Enchentes. Por que a Uberaba é em pouquíssima porcentagem, né? As grandes cidades têm enchentes. Por quê? Porque a poluição não deixa dar transvasamento da água e assim por diante. Então, qual é a consequência? Depois, o que eu faria se eu fosse governante ou se eu pudesse fazer alguma coisa? Quais as ideias que traria para resolver essa questão? Tá? E até ela fala aqui, assim, ó, na letra B, 2 ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso de bicicleta. Tá? Então, o que faria? Seria só educação? Seria vias, né, de ciclistas? O que faria? Então, assim, duas soluções para isso. Não sei se vocês percebem, e essas avaliações, essas provas, elas estão muito dentro do objetivo da educação. E vocês não fizeram ainda, acho que nem vão fazer, não sei, projetos de extensão. O que são esses projetos? De intervenção na sociedade, na comunidade onde o aluno vive, para ele aprender que a faculdade não é só ir lá buscar um certificado, mas aprender na faculdade como lidar com a sociedade, como viver em sociedade, como ser empreendedor na sociedade, como pessoas também que são capazes de resolver problemas da comunidade. E essa questão que está bem dentro disso, viu? Muito bem. Luana? Professora, as ciclovias, igual em São Paulo, tem muito ainda, né? Mas a cidade é muito grande, né, professora? Sim. Você vê, assim, aquele centro do Brás ali, as pessoas moram muito longe. Sim. Então, sim. As ciclovias, para elas, não funcionam, né? Só não, mesmo. Para muita gente não funciona. Como eu falei para vocês, a pessoa trabalha... É como se, assim, distante 100 quilômetros, como se fosse Uberaba e Uberlândia. Todo dia toma ônibus para andar 100 quilômetros para chegar no local, né? Então, não dá para fazer de bicicleta, com certeza, né? É isso. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Tá tudo bem com você, Luana? Tá tudo bem, professora. Caminhando, graças a Deus. Ai, que bom. Isso é muito bom. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada na sua aula, mas eu vi as meninas comentarem também e vi o seu exemplo também, você falando da distância que você andava a pé. E se for dar uma analisada assim, tem a comorbidade da pessoa, hoje em dia cada um tem um veículo, igual a própria Luciana comentou, né? Sim. De chegar, de locomover. Então, assim, tem a questão urbana, né? A questão de ônibus, os coletivos que você falou, né? Referente a esse asfalto que eles colocam só época de eleição, ou alguma coisa assim, só para tampar. Igual no meu bairro, eu moro no bairro de Lourdes, por ali, né? Se você for analisar ali, é cheio de buraco. Aí, com aquilo, eu vi vocês falando de poluição, mas com isso também vão colocar mosquito da dengue, porque vai vir enchente, vai encher ali de água, é questão de acidente também, aí vai vindo muitas coisas, né? Então, assim, se for analisar, assim, quando você ia para o trabalho, meu esposo e a gente também, você não pensa em pegar uma bicicleta para qualquer lugar, nem que seja ali na esquina,
você já pega, já entra dentro do carro e já vai. Aí, com isso, além da questão da poluição, é uma questão também da saúde. Se você analisar, assim, eu não vou perguntar a sua idade, não vou fazer essa indiscrição, mas hoje em dia um jovem não chega aos 50, aos 60 anos de forma nenhuma. Porque, se você for analisar, eles não fazem nem... Vão colocar fazer um exercício, alguma coisa assim, muito menos caminhar para ir em algum lugar. A primeira coisa é uma moto, já é carro. Então, assim, não tem essa questão também da população, porque vocês estão colocando questão de prefeitura, questão, assim, de rua e tudo, mas também da pessoa também, o professora, porque não adianta ter... Se a pessoa também não tiver essa consciência também, eu vou caminhar, eu vou pegar uma coisa para não poluir, não pensar no amanhã, que amanhã também os filhos não vão ter água, não vão ter esse ar para respirar. Então, assim, talvez eu tenha fugido também do tema, também, igual as meninas comentou. Mas eu analisei isso, comparando assim, hoje em dia uma pessoa que morava na roça, trabalhava na roça, vinha só numa extrema necessidade para a cidade, eles vivem muito mais, né? Hoje em dia o pessoal mais novo não vive estressado, vive agitado, porque vive-se no meio da agitação, professora. Exatamente, Luana. Exatamente. Eu acho que as explicações de vocês estão muito boas, mesmo sabendo que elas saíram fora do tema, né? Então, essa preocupação em estar no tema é importante quando vocês forem fazer atividade. Luciana, você quer falar? Você levantou a mão? Bom, se você quiser falar, tudo bem. Gente, tá tampado, meu microfone estava tampado, desculpa. Tá bom, pode falar. Eu estava vendo aqui, como todos nós estamos falando, que a maior perda que a gente tem, essa perda que a gente tem da poluição, da falta de tempo, né? A gente fica muito tempo no trânsito, é um vai e vem louco, né? Certo. É a saúde mental, professora, eu acho que é o pior. Sim. Porque... Sim. Nós, em Uberaba, temos uma qualidade de vida boa. Mesmo assim, a gente já está com a saúde mental afetada. Eu fico imaginando essas pessoas que moram em cidade grande, entendeu? Sim. Olha aí, Luciana, agora você... E outra coisa, pode falar. O trânsito traz muitas vítimas, professora. Também. Meu marido presenciou uma briga de trânsito hoje por nada, no centro da cidade. Puxa, uma cidade tranquila, igual hoje. Realmente isso é complicado. Luciana, você agora trouxe uma das consequências da mobilidade urbana, tá? Então, essa, por exemplo, seria uma das consequências. Pensando no seu trabalho, tá? Bacana, vamos lá. Aí a Luana, o que ela falou, realmente é muito importante, porque o uso constante do carro, além de trazer muito mais gasto, né, a parte econômica aí, além de trazer a passividade dos corpos que não se movimentam, né? E a Luciana tinha falado uma coisa antes do êxodo rural, né, das pessoas que vêm da roça para a cidade. Na roça, as pessoas se movimentavam muito, né? Vão fazer atividades bem corporais mesmo, na própria roça, na colheita, no plantio, na condição de cuidar dos animais, tudo isso. E na cidade, vem para a cidade, para de fazer essas atividades, começa a andar só de carro, realmente é um problema também, né? Então, o que vocês trouxeram agora, essas duas coisas, são coisas como consequência, que entraria na pergunta. Só que não seria a saída da roça para a cidade que seria uma consequência. A consequência seria as pessoas andarem só de carro, tá? Então, tem a questão da poluição, tem a questão do excesso de carros nas ruas, tem a questão da saúde, e o que você também colocou, Luciana, saúde mental. Você imagina que a pessoa que mora num lugar muito longe do trabalho, que tem que acordar às 3 da manhã para ir para o trabalho, que chega em casa de volta às 10 da noite,
você acha que essa pessoa vai ter uma saúde mental e vai ficar quantas? 4 horas, 5 horas dentro de um ônibus, dentro de um trem? Realmente isso é um problema muito sério, né? É isso. Muito Com bem. certeza. Uhum. Ó, eu tô ganhando essa, hein? Essa é 1-0. 1 para mim, 0 para vocês. Quero ver a próxima agora. Vamos, então, para a próxima questão. Deixa eu... Bom, eu vou dar uma explicada para vocês agora em como direcionar uma resposta dessa. Então, deixa eu só... apresentação do slide. Ó, padrão de resposta, tá? Então, o que é que o título, o enunciado pede? Redigir um texto dissertativo, né? Aborde pelo menos 2 das seguintes consequências. Então, aqui tem várias consequências dessa questão que nós estamos falando que vocês poderiam ter abordado. O aumento da emissão de poluentes atmosféricos, né? Então, a poluição é um problema sério que também tem problemas de saúde nas vias respiratórias e assim por diante. Aumento da emissão de gases do efeito estufa. Vocês sabem que todos os gases que saem dos carros, das queimadas, vão criando uma barreira lá em cima, né, na atmosfera. E aí, o que essa barreira tem? Carbono, gás carbônico, que é muito mal, que faz muito mal para as pessoas, né? Aumento da poluição visual e sonora, gente. A pessoa fica ali no trânsito 2 horas, andando primeira, segunda, vai e volta, e o carro não vai, porque o trânsito está grande. Isso acontece em São Paulo, acontecia comigo também. E sonora, e é barulho, é o motor, é a buzina. Então, tudo isso traz problemas de saúde, né? Aumento da temperatura local e global. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem uma temperatura pesada quando passar um tempo sem chuva, parece que o ar está grosso, você não consegue nem respirar direito. E global, como a gente já falou, da questão do efeito estufa. Aumento do consumo de combustíveis. E o combustível, a maioria dos combustíveis que são usados são combustíveis fósseis que vai acabar um tempo, vai acabar. Até por isso que, por exemplo, uma das coisas que poderia ser como é que fala assim, como reação a isso, seria, por exemplo, o aumento no país de combustíveis não fósseis, né? Então, o combustível que vem do petróleo é o fóssil. Os não fósseis, que é a cana-de-açúcar, por exemplo, que já isso aí é país nosso, né? Que provoca isso, né? Ou outras energias para poder movimentar esses carros, por exemplo, solar, energia solar, e assim por diante. Então, seriam também situações. Professora, nessa situação que nós estamos vivendo, eu acho que a única solução é a energia solar. Porque é uma coisa natural, que não vai agredir. Você tem que aproveitar o máximo possível, porque se você for plantar a cana para o álcool, você vai ter desmatamento. Então, com certeza. A única coisa, por enquanto, teria que ser a energia solar. E tem aquela eólica também, Luciana, que é do vento. Aqui no Brasil tem já no Nordeste, já. Que provoca a energia a partir do movimento daqueles rodamuinhos lá, que faz vento, que provoca... Porque eu tinha até colocado aqui, eu tinha colocado sobre isso mesmo, a poluição, né, o incentivo das pessoas em conservar o ambiente, isso. Mas tudo vai englobando, né? Um crochêzinho, né? Parece que um vai completando o outro, um vai piorando a situação. Com certeza. Outra coisa aqui, gente, aumento de problemas de saúde, olha, coração, respiração, pele, tudo isso é influenciado pela poluição. Aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos. Diminuição de áreas verdes, como você falou, Luciano, o plantio da cana acaba com a terra, com o terreno, né, com a terra, com a qualidade da terra, e vai diminuindo as áreas verdes. E são as áreas verdes que nos dão o oxigênio para uma boa respiração, para um coração mais saudável e assim por diante. Desmatamento, aumento das áreas impermeabilizadas, resultando em enchentes, diminuição da infiltração da água e recarga de lençóis freáticos. Então, tudo isso, de tudo isso aqui, vocês poderiam ter pego 2 coisas para falar sobre, né?
Elevação do custo de manutenção das cidades. Metrô, ferrovias, rodovias, tratamento de água, limpeza da cidade. Então, tudo isso está ligado a esse excesso de carro, mais carro na rua, mais gente jogando papel no chão, mais bueiro enchendo e assim por diante. Necessidade de ampliação das vias trafegáveis e necessidade de ampliação das áreas de estacionamento. Então, daqui para baixo, que logo em seguida entra o B, que o B são as intervenções que vocês poderiam pensar em como fazer isso. Então, construção de vias exclusivas para bicicletas, como vocês falaram, já tem em São Paulo, acho que a Luciana falou, mas tem ainda numa quantidade muito pequena, né? Então, é importante. Proposição de formas de integração entre transporte por bicicleta. Professora, tem até aqueles pontos que você aluga, né? Você não precisa pegar a sua bicicleta, você vai alugar em pontos. E vocês sabem que na Europa, Estados Unidos, essas bicicletas são do município. Então, por exemplo, a pessoa, vamos imaginar aqui Uberaba. Eu estou aqui no Manuel Mendes, eu pego a bicicleta, vou até o centro da cidade. Lá no centro tem um outro bicicletário que eu ponho lá, eu não preciso fazer de volta, certo? Outra pessoa pega lá, vem para cá, ou vai para outro bairro, e assim por diante. Lá nos outros países já não é mais alugada, ela é do governo e as pessoas pegam e devolvem, né? O problema é esse também. Você viu aquelas motinhas elétricas agora? Isso, exatamente. E olha uma ideia interessante aqui, ó, a integração entre transporte por bicicletas, o metroviário, né, a todas as vias de metrô, e ônibus coletivos. Quer dizer, São Paulo já tem essas integrações com o trem, né? Com bicicletas não tem, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de adversidades climáticas, relevo acidentado, etc. Pontos de aluguel e empréstimo de bicicleta, como você falou, Luciana. Construção de bicicletários, investimento na segurança pública. Né? O que é investimento em segurança pública? Ter mais pessoas, mais profissionais que estão cuidando da segurança pública. Políticas de incentivo ao uso da bicicleta, educação ambiental, qualidade de vida, saúde, propaganda. Implementação de políticas de crédito e redução de custo para as bicicletas. Então, assim, se o preço do carro está muito caro, se o governo fizesse alguma coisa relacionada às bicicletas, muita gente ia deixar o carro e ir de bicicleta, ou de bicicleta motorizada e assim por diante, né? Então, essas são as possibilidades de transformações dentro da área. Então, vocês estão percebendo, gente, o estilo de leitura, o estilo de interpretação de um texto, ele é muito mais aprofundado de acordo com os objetivos da educação hoje, né? Então, assim, a educação sempre precisou, mas agora cada vez mais, ela precisa transformar o aluno em um cidadão que pense as coisas da vida profissional, da vida pessoal, da vida comunitária e assim por diante, que use a criatividade. Porque amanhã um aluno nosso pode ser prefeito de uma cidade, pode ser presidente do Brasil, pode ser governador de estado, pode ser empresário de uma grande empresa. Então, esses pensamentos, essas discussões são realmente muito importantes, tá? Vamos para mais uma discussão. Deixa eu tomar água para respirar. Respirar e tomar água. Para molhar a garganta. Três jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em flagrante nesta quarta-feira por terem ateado fogo em um jovem de 17 anos, guardador de carro. O motivo, segundo a 14ª DP, Delegacia de Polícia, foi uma briga por ponto. O motorista deu um trocado ao menor, o que irritou os três moradores de rua, que também guardavam um carro no local. O menor foi levado ao Hospital das Clínicas por PMs que passavam pelo local. Segundo o Hospital das Clínicas, ele teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi medicado e em seguida liberado. Os indiciados podem pegar de 12 a 30 anos de prisão se ficar comprovado que a intenção era matar o menor. Caso contrário, conforme a 14ª Delegacia de Polícia, os três poderão pegar de 1 a 3 anos de cadeia. Então, observe cada detalhe e cada frase. Três jovens, 19 anos, então são maiores. Se eles fossem menores, talvez eles nem pudessem ser presos, mas são maiores. São moradores de rua. E eles
botaram fogo em um jovem 17, que o 17 ainda é menor, segundo as leis, né? Pelo que a gente percebe, os 4 eram guardadores de carro. Aqueles que moravam na rua e esse jovem 17 também, que guardava carro para ganhar uns trocos, né? Brigava pelo ponto. Gente, essas coisas tão sérias. Tem pontos que são caríssimos, eles vendem ponto também. Olha, para quem conhece São Paulo, na Avenida Paulista, que é uma das avenidas que atravessa a cidade, e a Avenida Paulista é só de mora lá, e grandes empresas e grandes famílias que moram lá, né? É um lugar privilegiado, central da cidade. E eu trabalhava no Colégio São Luís, que era quase esquina com a Avenida... Era esquina com a Rua Radoc Lobo, Bela Cinta, pertinho ali, Colégio São Luís, que era dos jesuítas. Naquela esquina da Avenida Paulista, eles faturavam muito dinheiro, muito dinheiro. E acontecia isso, de um matar o outro por causa do ponto. E às vezes, por exemplo, as pessoas se machucavam, ficavam cutucando a ferida para mostrar para as pessoas para poder ganhar mais. Então, assim, era uma coisa horrível ali, acontecia isso. Então, eles têm essas brigas por pontos que dão mais dinheiro. Tá? Então, aconteceu isso. Vamos ver o que pede agora. A partir da situação narrada, elabore um texto dissertativo sobre violência urbana. Nós estamos nos 2 urbanos, mobilidade e agora violência. Apresentando análise de 2 causas do tipo de violência descrita no texto. Então, vocês viram que o texto tem uma descrição de um processo de violência, certo? E aí, o que acontece? Eu vou escrever o texto falando das causas. E que eu acho que agora é causa, viu? Acho que é a Naeli que pensou em causa. Agora agora é causa, né? O porquê, a razão de existir violência igual a essa, tá? E depois, 2 fatores que contribuiriam para se evitar o fato descrito na notícia. Então, eu vou colocar 2 causas, 2 porquês que existe essa violência dentro das cidades e pensar 2 soluções que podem contribuir para evitar essa causa. Vamos lá? 5 a 10 minutinhos. Quero ver se agora quem ganha, se são vocês, se sou eu. Estou aqui, viu? Vou ficar um pouquinho de pé, que eu estou com dor lombar. Se tiver dúvidas, é só abrir o microfone. Magda, agora eu posso falar sobre as causas, né? Agora sim, agora você vai buscar as causas, buscar a razão, a origem, né? O que aconteceu que hoje nas cidades tem esse tipo de violência? Primeiro, no item A. Depois, no item 2, o que você faria, ou o que a sociedade faria para evitar isso? Tá? No meu ponto de vista, eu acho que o aumento da violência urbana, tanto nas ruas e fora assim, aumenta cada dia mais. Porque muitas crianças, muito adolescente, querendo ou não, tem muita falta do apoio familiar e na educação. Grande parte dos jovens atualmente ficam mais sustentáveis à influência negativa com tudo isso que acontece na vida deles. A facilidade, o acesso ilegal de armas, tipo assim, hoje em dia, em qualquer lugar, é muito fácil, aliado com a corrupção presente no dia a dia de cada um, que resolve entrar nessa vida, certo? E vale lembrar também que a maioria dos adolescentes estão sendo influenciados por cultura de violência. A maioria das famílias deles estão falando em, tipo assim, tenta ajudar, quer ajudar, mas eles não querem ajuda, porque a rua, a violência, para eles é mais fácil, como se diz, quando eles mais precisou de amor e carinho, eles não tiveram. Então, de uma forma negativa para eles, a violência se torna mais fácil. Essa é a consequência, porque, tipo assim,
querendo ou não, qualquer pessoa entra nessa vida sabendo do certo e o errado. Porque vai acontecer a morte, vai acontecer... Tipo assim, a criança vai aprendendo cada vez mais o errado. Na cabeça dela, é certo matar, é certo roubar, porque ela não teve o apoio familiar ali ensinando o que pode e o que não pode. E como aprende na rua, é mais difícil. É sobre isso ou tem que incrementar mais um pouco? Não, assim, você está começando a falar sobre a origem, mas falando assim, por exemplo, as crianças não têm uma certa educação na família, né? Uhum. Elas acham que aquilo é certo e não é certo. Eu quero uma causa mais anterior. Por que essas famílias não dão educação para os filhos? Por que esses filhos não recebem a orientação dos pais? Ou recebem e não aceitam? Então, busca um pouco mais essas causas. Não é porque eles não recebem, é porque, é igual eu falei lá no começo, eles queriam ter o amor, ter o apoio, mas a família sempre abandona, porque não é porque a família quis abandonar, é porque a criança é difícil de lidar, preferiu entrar no mundo das drogas, por um exemplo, entrar no mundo do crime, aí que vai entrando. Sim, Os pais querem ajudar, mas não conseguem, porque a criança mesmo em si se guarda por conta disso, porque já aprendeu o pior na rua. Então a palavra da mãe e do pai não tem de nada mais. certo. Agora, por que será que eles vão para a rua, né? Então, Eu estou aguçando no meu ponto de a vista reflexão de pessoal, vocês, hein? no meu ponto de vista pessoal, que eu já vi muito, já convivi muito, entra em questão de querer ter algo e não poder. Querer Entendi. fazer algo e não poder. As crianças, hoje em dia, principalmente hoje em dia, estão se revoltando. Na minha época eu não tinha isso. Ou você fazia isso ou você não fazia. Ou eu tinha ou eu não tinha. Eu sabia me conter, porque minha mãe sempre foi mais humilde, não tinha condição de me dar aquilo que eu queria na hora. Então eu sempre trabalhei desde pequena. Mas hoje em dia o que eu vejo nas famílias dos outros, na televisão, essa criança quer aquilo, ela vai lá e dá uma birrinha, qualquer coisinha. A mãe não pode bater mais. Então, essas crianças que quer tudo e não pode, prefere ir para a rua roubar. E quanto mais ela rouba, mais as pessoas que estão ao redor dela, porque já está naquela vida há muito tempo de maldade, vai fazendo a cabecinha dela. Porque, querendo ou não, quanto mais ela tem, mais ela quer. Mesmo sabendo que é errado, ela vai lá e persiste. É ambição demais. Aí a família tenta ajudar e não consegue, porque, igual diz, quando ela mais queria, a família não pôde dar, por ser uma família pobre, ou não poder ter o dinheiro no momento, e ela não entender isso. É as más companhias que vão fazendo a própria cabeça dela. Eu entendo isso. Por que a criança quer e não tem? Professora, eu não sei se vai entrar na pergunta, mas eu acho que tudo é a globalização que nós estamos vivendo. Os países mais desenvolvidos, o nosso não é tanto, e a mídia também prejudica muito as crianças. A gente é condicionado à mídia, a gente sabe disso, né? E, por exemplo, uma criança que sabe que lá na televisão está passando aquele videogame, na casa dela não tem. E o pai, às vezes, não tem condição nem de comprar comida. E para onde que eles vão? Hoje eu vi uma reportagem desse, acho que é Auxílio Brasil agora, né? Que Isso. tem. De uma forma, eu até achei que foi justo, de forma presencial, para ver a situação da pessoa, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que recebem e que não precisa desse auxílio. E esse auxílio, eu acho que ele, além de ser dar uma boa qualidade de vida para as pessoas, se fosse selecionado as pessoas que iam receber, talvez seria uma qualidade melhor de vida para aquele que está recebendo, para colocar seu filho na escola, para ter uma boa educação. Esse flanelinha que fica vigiando o carro, ele não só briga com o cara que está ali com ele vigiando o carro. Ele não briga só com ele, não, por causa do ponto. Ele briga com aquela pessoa que parou o carro,
ali e não consegue, não tem o dinheiro para pagar ele. E a pessoa se sente ameaçada por ele. Sim. Aí eu acho que é tudo... Gente, é tão complexo tudo isso, é tão difícil de falar assim, nossa, eu preciso fazer isso para melhorar. Mas tem que ser lá dos nossos governantes, tem que ser de uma peneira bem fina, de quem está precisando, quem não está precisando, quem não recebe, quem recebe e qual o destino que está dando esse dinheiro às pessoas. O pior é que tá tão difícil, porque eu não sei quanto que é esse auxílio, né? Mas você vai no supermercado, uma pessoa humilde, não dá para pagar água, luz e comprar comida. Então, ela manda o seu menino para ir para a flanelinha vender bala, que hoje é proibido. Você não pode pôr a criança para vender bala. Você não pode pegar a menina, dar um safanão, jogar ela na parede e falar, você está errado, você não vai fazer isso. Então, é muito difícil. Eu acho muito difícil hoje em dia tudo isso. E eu vi esses dias também a mulher se sentindo acuada lá no mercado municipal, porque o cara queria que ela desse dinheiro para ele. Tinha 3. Sabe o que ela fez? Correu lá para a banca de revista. Oh, é muito difícil. Eu dou de medo. Bacana. Reflexões muito boas. Luana, você quer falar alguma coisa? Sim, professora, vai estar parecido igual das meninas, né? Primeiro é a mídia, né? A mídia mostra, você só liga a televisão ali e só vê tragédia. Aí, o que essa pessoa está ociosa, esse jovem está ocioso? Aí vê aquilo muito fácil na televisão, vê que não tem impunidade. Eu não tenho, mas eu vou ali que não vai acontecer nada comigo, né? Então, assim, é a mídia. A situação também, vou pegar o gancho que a Luciana falou ali, questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje em dia, uma criança não pode trabalhar, você não pode corrigir. Não vou culpar, assim, a família em si também, não, porque tem hora que a mãe sai para trabalhar, fica o dia todo fora. Então, assim, ela está dando exemplo que ela está trabalhando, está buscando, e às vezes ela nem sabe o que está acontecendo com aquele filho. Às vezes não tem um local para deixar, a criança fica ocioso, aí pensa só minhoca na cabeça, não vai pensar em estudar, não vai pensar em querer sair daquela vida. Então, assim, primeiro é a facilidade, as más companhias, aí você fica em casa, tem a mídia, aí tem aquela questão também da mídia mostra também, você pegar uma criança ali com vou colocar um pobre ali, sem uma condição e tudo. Se você pegar uma criança com nome de uma pessoa que tem status, vamos dizer assim, esse nome, professora, a relação ali é diferente, ele já é discriminado ali, então o tratamento é outro. Geralmente, ou tem um problema de saúde, está direto assim na televisão. Se você pegar uma pessoa que cometeu um crime, um pobre, se você pegar uma pessoa ali de uma situação ali financeira melhor, aquela criança de situação financeira, aquele jovem, vai ter sempre um problema psiquiátrico. Então, assim, e o outro não. Então, assim, tem essa discriminação social, tem a mídia, então tem a questão do estatuto, igual a Luciana comentou, e também não pode trabalhar, mas pode ficar em casa e fazer coisa errada. Então, assim, é tudo assim, analisar, né? Tudo assim um conjunto, professora. Bacana. Naeli? Ela falou, ela foi a primeira, professora. Ela levantou a mão agora. Ah, entendi. Não, é porque eu ia incrementar o que a Luana falou, sabe? Em questão da Luciana também, questão dos adolescentes não poder trabalhar, essas coisas. Há muito tempo tinha aquela FET, sabe? Tem até hoje, mas não é o dia inteiro. As escolas que tinha período integral, então ajudava bastante os pais. Hoje em dia não tem isso mais. Então, é o que a Luana falou, a criança fica pensando muito em muitas coisas, principalmente em propaganda que fica passando na televisão, cobiça muito ela ter aquilo, não poder, sabe? Então, se tivesse mais curso, as escolas tivessem tempo integral igual antigamente, iria ajudar bastante. Professora, você já viu esses crimes? Esses crimes hediondos, eles são baseados em coisas de videogame? Sim. Gente, parabéns. Agora vocês ganharam, viu? Nós estamos 1-1.
Parabéns. Assim, como diz o caipira, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, assim, quando vê, por exemplo, uma violência... Professora, Oi, deixa eu Luana. só complementar aqui, referente, a gente teve uma aula que, quando você vê uma pessoa com uma situação, você pega uma pessoa pobre, quanto mais pobre, mais quantidade de filho tem. Sim. Aí você não pode falar nada também que você é discriminado, porque é visto também como cultura. Aí você pensa, hoje em dia, camisinha tem nos postos, anticoncepcional não é caro, dependendo da quantidade de filho também, você faz uma laqueadura de graça. Então, assim, depende também o que essa família quer também. Imagina, igual a Luciana falou, tem aquela quantidade de filho, depende do auxílio do governo. Essa família está pensando em dar uma condição melhor para o filho dela também, questão de educação, questão de trabalho. Qual que é a visão também, se for analisar, dessa família? Qual que é a perspectiva desse jovem também, se for analisar nesse sentido? Legal, legal. Professora, deixa eu só comentar, baseado nessa aula que a Luana está falando. Sim. Que a gente, às vezes, fica muito fora da realidade, e eu nunca tinha parado para pensar. E, assim, hoje que eu vivendo dentro das escolas, assim, e a gente tem uma realidade diferente. Os governantes, eles precisam criar o subemprego, né? Aquelas pessoas que precisam varrer a rua, catar o lixo. E aonde que eles vão criar isso? Eu me pergunto. Nas escolas. Por que não, se não reprovam mais? O aluno vai passando, vai passando, vai passando. Tem aluno de 4º ano que não sabe ler, professora. 5º ano não sabe ler nada. Então, o que ele vai ser ali? Ele não tem uma formação, ele não vai conseguir sobressair dos outros. Então, ele vai ter que varrer rua, ele vai ter que catar o lixo. E ele precisa, os governantes precisam dessas pessoas. Porque quem que vai fazer esse serviço? Tá. Gente, olha, vamos fazer uma análise bem bacana. Quero ver se consigo lembrar, mas se eu não lembrar, vocês me lembram de tudo que vocês falaram. Primeira coisa, a violência não acontece ali na rua. Na verdade, assim, a mídia ou as pessoas veem a violência ali, né? Mas quando acontece essa violência ali, por trás disso tem um tanto de coisas, né? Então, uma das coisas que vocês falaram aí que é fundamental, e a gente vê isso nos países mais desenvolvidos, é a educação, tá? Então, assim, essa criança que está na rua, com certeza os pais também foram criados desse jeito. Não houve educação para pais, não há educação para quem quer se casar e ter filhos, né? Então, a pessoa vem para o casamento completamente ignorante o que é ter uma criança, o que é educar uma criança, o que é ensinar bons hábitos para essa criança, porque às vezes os pais não têm isso. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei um tempo na pastoral da favela, e a gente ia nas casas, era uma coisa horrível, tinha mau cheiro, né? Então, assim, a pessoa não sabia mexer com aquilo. Ou, como você falou, Luciana, as pessoas vinham da roça, e na roça é outro estilo, né? Um outro estilo. Você tem terra, você pisa no chão e tal. Mas, mesmo na roça, você percebe quem são as pessoas que são cuidadosas e as que não são. Tem um outro dado aí. A criança que nasce e não tem uma alimentação adequada, ela não tem o desenvolvimento normal do cérebro. Então, como você falou, essas pessoas servem só para varrer rua, por quê? Porque elas não têm o cérebro desenvolvido a ponto de estudar e aprender alguma coisa. Vocês falaram da questão da reprovação, que não pode mais reprovar. O Ministério do Trabalho, da Educação, propôs a ideia de não ser reprovado, ou reprovar só em última instância, para que o aluno não tivesse menos evasão. Por quê? O aluno vai, estuda 1 ano, 2, 3, não sai do primeiro ano, ele desiste. Ele fica mais velho, ele fica ridicularizado pelos colegas, ele fica grandão numa turma de pequenos, então ele desiste. Mas essa não seria a solução. A solução é que a educação no país fosse de qualidade.
Porque se a educação for de qualidade, o aluno ele não precisa ser reprovado. Ele vai aprendendo. E o problema não é do aluno só que não estuda, ou da família só que não leva o filho para a escola, ou que não força o filho a aprender, ou que não ajuda o filho. O problema é estrutural, né? Então, assim, tem políticas públicas que não estão preocupadas. Nós temos um governo hoje que não está preocupado com a educação. Então, fazer o quê? Não tem jeito. A pandemia veio atrapalhar muito, muito, muito também. Então, está tudo desestruturado. E até hoje eu estava assistindo uma live de um professor, chama Bernard Chalot. Ele é um francês e mora no Brasil, no Nordeste do Brasil. Ele é professor da Universidade Federal do Recife. E ele falando isso, sabe? Que a educação no Brasil vai demorar uns 200 anos para melhorar, para fazer uma transformação profunda. E a gente sabe disso, por exemplo, por que nos Estados Unidos, em Miami, que eu conheço Miami, não tem varredor de rua? Professora. Só um momentinho, Luna, deixa eu fechar aqui o assunto. Por quê? Porque lá todos devem limpar, cortar a sua grama, limpar a sua calçada. E se não fizer isso, paga multa altíssima. Os donos das casas que lavam as telhas das casas. Não pode, as casas não podem ficar com telhas escurecidas, sujas, empoeiradas. Lá não tem gente, não tem empregada doméstica, nada. Por quê? Todo mundo tem um nível de conhecimento e de estudo que eles trabalham em outras coisas. E essas coisas, cada vez mais, as famílias é que fazem. Dentro da família, o serviço é dividido, limpeza, tudo é dividido entre as pessoas da família. Então, é uma outra conversa. Luana, você ia falar alguma coisa? Sim, professora, eu ia falar essa questão da política, né? Mas na hora de eleição, eles vão atrás de quem? É dessas pessoas aí, sim, porque aí sim, qualquer coisa que se oferecer para elas, em termos de um benefício, de um cartão, por ser umas pessoas menos esclarecidas, eles acham que isso aí é uma beleza, aí vão votar naquela pessoa. Aí aonde aquela pessoa fala assim, não vou precisar mudar, não vou precisar mexer na educação, não vou precisar fazer isso, porque para eles tá ótimo assim desse jeito. E o objetivo é muito esse, viu, Luana e grupo? É muito esse, assim, não mexo na educação, a população continua burra e eu consigo manipular a população. No Nordeste tem pessoas que vendem o voto dela por troca de um par de dentaduras. Tá? Por que essa pessoa faz isso? Ela não tem consciência, ela não tem nem educação, nem conhecimento para ir pesquisar a vida daquela pessoa, saber se aquela pessoa tem uma personalidade boa para poder ajudar o povo, entendeu? A maioria dos brasileiros... Professor, essas pessoas pensam no hoje, elas não pensam no futuro. Com certeza. Né? E você vê, não tem estudo, não vai conseguir emprego bom. O que faz? Fica o resto da vida como é que chama aí? No benefício aí, Brasil? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil também, né? 100, 200 reais por mês e pronto. E o auxílio, ele depende por filhos, né? Então, aí acontece o quê? Se tem mais filhos, ganha mais. Então, bota filho no mundo. Eu tinha uma moça que me ajudava aqui em casa, ela tinha 4 filhos de 4 homens diferentes. E estava sozinha, não tinha nem marido. Estava só ela e os 4 filhos. Então, tinha que batalhar para dar sustento para esses filhos. Então, assim, não é simples. Aí, a falta dessa consciência, desse conhecimento, faz com que as mulheres engravidem, mesmo escutando na televisão todo dia, sobre a pílula, sobre os cuidados e tal, engravida, né? Camisinha está de graça, anticoncepcional está de graça, mas não tem noção, não tem conhecimento, não tem, né? E acho também que até não tem leis também que possam dar uma equilibrada nisso, né? Sabe o que eu acho, professora, dessas mulheres? Sinceridade. Elas não se amam, elas não se valorizam. Elas nem sabem o que é isso, Luciana. Porque elas não sabem mesmo, porque, gente de Deus, elas têm um filho por ano. Sim, eu não sei como que elas conseguem. Sim, é isso mesmo. Então, observem que uma situação na rua tem por trás dela um tanto de coisas. Vocês falaram sobre a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
A ECA prima pela educação sem bater, por quê? Porque está provado já isso, que a criança que cresce apanhando, quando ela fica adulta, ela quer bater, né? Então, aí vem a violência, tá? A violência física, vem a violência emocional, vem o bullying, um punhado de coisas. E tem outra coisa, essa lei de não bater na criança, ela surgiu por quê? Porque no Nordeste, gente, a criança tem 5 anos e ela vai para a carvoaria trabalhar, carregar sacos e sacos, trabalha 12 horas por dia para ganhar R$ 5 para levar para casa para a mãe e para o pai comprar comida, tá? E essas crianças, nesses empregos, elas apanham se não dão conta, apanham se não conseguem carregar o peso, apanham se não chegam na hora, apanham para tudo. Agora, vocês imaginem. Aí, tem outro dado. A criança não tem que trabalhar, tem que estudar. Mas o Brasil dá escolas boas, período integral, como a Nael falou, para a população? Não. Em 1950, surgiu um homem, que vocês devem ter estudado sobre ele, que trouxe a influência de um pedagogo chamado Dewey, americano, Anísio Teixeira. Vocês já ouviram falar no Anísio Teixeira? 1950. Ele trouxe um estilo de educação fantástico. Ele criou em Brasília uma escola chamada Escola Parque. Uma escola toda arborizada, e dentro dessa escola tinha tudo que os alunos quisessem aprender. Tinha teatro, tinha música, tinha serralheria, tinha trabalho com construção, tinha um tanto de coisas, de oficinas, que o aluno escolhia o que ele queria. E esse professor que estava falando sobre isso, que é o professor Brandão, da USP, ele falou, gente, eu tinha 12 anos, eu não via a hora de ir para a escola, porque lá tinha tudo o que eu queria. Tinha futebol, tinha dança, tinha tudo que podia escolher. Então, assim, os alunos gostavam de ir para a escola. Os alunos hoje não gostam de ir para a escola. E muitos professores também não gostam de ir para a escola. Por quê? Porque a escola é um ambiente triste, sabe? E chegou a esse ponto da escola ser... Com vocês na faculdade, vocês percebem isso. Chegou a ponto de ser só assim, aprovação, reprovação, tarefa, né, avaliação, e a alegria de viver, e a alegria de aprender, e a alegria de estar com o outro. E a pandemia piorou ainda mais, né? Então, nosso país ainda está muito desestruturado para evitar também a violência, tá? E muitas vezes as pessoas até ridicularizam, acham que a violência é só entre pobres, negros, mulheres, homossexuais, e não é, gente. Tem muita gente aí de alta sociedade provocando ou mandando provocar grandes problemas para a sociedade brasileira, né? Desmatamento, por exemplo, os grandes lá roubam a madeira do Amazonas, roubam da terra dos índios e mandam matar os índios. Então, assim, é uma situação muito, muito triste. Quem é que tem que pensar esses problemas e tentar resolver de alguma forma que for possível? Nós que temos um pouco de conhecimento, um pouco de discernimento. Se vocês estão na faculdade, é porque todas vocês cresceram num ambiente que deu condição de você estar na faculdade hoje. Começando lá da amamentação, lá da alimentação, tá? De ter nascido com o cérebro já desenvolvido, de continuar desenvolvendo o cérebro para poder ter inteligência para estudar, certo? Então, assim, somos nós que temos que pensar alguma coisa. Começar, como vocês já falaram, por escolher bons políticos que nos representem, tá? Não permitir que pessoas, família, governantes roubem dos outros, né? Então, tudo isso. Então, o dinheiro que seria para aplicar nas escolas, para aplicar na formação de professores, está onde? Na mão dos políticos que estão fazendo viagens para o exterior, estão gastando tudo que querem, no que não querem, né? E o povo está aí cada vez mais sofrido, pagando impostos mais altos, né? Não é um discurso socialista, isso ou aquilo, não. É uma percepção do que nós temos no país, infelizmente, né? E como vocês também falaram. Aí, a gente pode falar e culpar, assim, os pais não fazem isso, mas esses pais aprenderam alguma coisa?
né? Esses pais vivem onde? Esses pais vieram da rua também? Esses pais são também violentos? Né? Não sei se já contei para vocês, uma vez eu fui dar curso para professores, monitores de creche, lá no Rio de Janeiro. E era uma creche bem pertinho da favela. E nessa creche, as monitoras eram professoras e tinha, assim, eu acho que 3 ou 4 freiras. Eram freiras de um convento lá também que ajudavam na comunidade. E elas contaram para mim, assim, que tinha criança de 4, 5, 6, 7 anos que falavam isso para a professora. Chegava na sala de aula e falavam assim, ai, professora, meu tio morreu, o traficante matou meu tio, deu um tiro nele, não sei o que lá, essas coisas assim. A conversa deles era essa, o que vocês estavam falando, acho que a Nayeli falou. Desde criança vai viver naquele ambiente e acaba achando que aquilo é normal, né? E o que as crianças falavam? Ah, quando eu crescer, eu vou roubar um banco, que eu vou ganhar muito dinheiro. Então, a perspectiva daquela criança é essa. Então, se cresce e fica adulto, vai pensar em estudar? Vai pensar em arrumar um emprego, alguma coisa? Não. Para ele é normal aquilo. Se o tio rouba, se o outro roubou, né? Mas, de vez em quando, também eles chegavam falando, morreu, matou, a polícia matou. O vizinho matou a polícia, essas coisas todas. Então, se vive nesse ambiente, a gente é muito resultado do ambiente onde a gente vive. Se vive no ambiente, vai achando que aquilo realmente é normal. Né? Isso fora, que até acho que a Luciana também já falou hoje, a questão da saúde mental. Então, quem vive num ambiente desse não vai ter saúde mental positiva. Vai ter falta de saúde, vai ter doença mental. Já nasce doente, professora. Já nasce doente, já não desenvolveu o cérebro, já não conseguiu. Não, porque ele faltou, igual você está falando, questão de alimentos, né, para o cérebro, né? Já a mãe ali que gerou aquele filho não se preocupou com a saúde dele, ela também não tem a saúde boa também, né? Sim, então a criança já nasce ali com problemas, né, professora? Sim, com certeza. E eu acho que a Nayeli falou também, por exemplo, sente falta do carinho da família. Mas a família não tem isso, não sabe o que é isso da carinho. Por quê? Porque essa família foi criada por pais também que não deram carinho. Então, vai criando, gente, um ciclo vicioso. E isso é muito triste, né? Então, o que Professora, sabe o que influencia hoje muito também? Não só as drogas que são muito faladas, né? Sim. Todos os tipos de drogas, é o álcool, né, professora? Que é uma droga legalizada. Sim, sim. É o álcool, é o fumo, é a droga. A pessoa que fuma o tempo todo, a nicotina no oxigênio do cérebro perde todo o oxigênio. A pessoa não pensa, não tem foco, né? A pessoa que usa muita droga. E olha, gente, quem usa, quando fala em droga, a gente pensa sempre que é pobre. Mas eu conheço pessoas de um nível bom social e que usam droga. E usam falando assim, a hora que quiser, eu paro. Não para. Se vicia de tal forma que depois fica muito complicado. E as crianças você já viu aquele ditado que fala assim, não, tadinho, quando ele bebe que ele faz isso. Esse ele é bonzinho. Pois é, pois é. E assim, é uma doença, o vício é uma doença, mas precisa ser tratada. Né? Precisa ser cuidado. As famílias precisam se tratar, as famílias que têm dependentes em casa têm que se tratar para poder dar conta dessas questões todas. Eu estava falando hoje para alguém isso, não sei para quem que eu falei, que é uma família que tem um drogado dentro de casa. Né? O drogado vende sofá, rouba dinheiro da família, vende cadeira, vende prato, vende o que for para poder se sustentar com a droga. E se eles ficam sem, eles entram num processo louco, né, de overdose, ou louco de falta da droga, porque o organismo vai cada vez pedindo mais. Então, isso é muito triste. Eu tenho um exemplo bem triste na minha família. Esse não é de droga, é do álcool mesmo, né? Sim. A minha mãe, ela separou acho que 25 anos atrás. Foi logo quando minha filha nasceu. Aí ela era casada com meu pai, nunca vivia bem, né? Que é aquele ritmo de o homem pode sair, a mulher tinha que ficar em casa, né? A gente morava em fazenda, ia estudar a cavalo, e depois eu amo para a cidade. Aí meu pai, nessa época, falou, não quero mais, vou separar. Aí ela arrumou um rapaz para ficar com ela. Só que ele bebe até hoje. Professora, você não sabe
o que a minha mãe já passou nessa vida com essa pessoa. Imagina. Ele já tentou estrupar uma pessoa, foi preso. Ele tentou dar um tiro no meu primo, foi preso. Ele já correu atrás de mim com uma foice. O que aconteceu nessa situação toda? A gente teve que se afastar. Não tem como conviver, professora, não existe. É uma tristeza, não tem convivência com ela. Você não posso ir na casa dela, não posso. Ela vem na minha casa muito pouco. Você tem medo de ligar para ela. E o que acontece? Ela vai, toda vez que ele vai preso, que ele faz coisa, paga o advogado e solta. A sua mãe não consegue se libertar dele? Não consegue, professor. Sabe o que ele fez? Tem um pouco de tempo isso. Eles brigaram dentro do carro, ele pegou o carro e jogou dentro do rio. O que aconteceu? Ela quebrou os 2 braços, cortou o rosto todinho, perdeu a visão do olho total e o outro ela enxerga muito pouco. E tá com ele, professora. Que pena. Eu acho que isso é uma doença dela. Ela não consegue, ela acha que ela merece isso, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que você não consegue. Eu não tenho mais o que fazer. Assim, você pode fazer tudo. Outra vez ele pegou ela, jogou ela para fora do carro. Não, várias coisas, várias situações que não tem como nem eu te falar. Hoje em dia eu já superei, sabe? Eu consigo olhar isso de uma forma melhor, que é o que ela quer, o que ela tá feliz, que ela, sabe, não fala mal dele de jeito nenhum. Então, é uma situação que a gente não entende nunca, o que se passa na cabeça da pessoa. Sim, Luciana, sim. E é um exemplo, assim, dentro da minha casa, né? Uma pessoa muito próxima, mais próxima possível. Então, Luciana e colegas, essa situação não é uma ou outra, são várias famílias que têm problemas assim, tá? E tem uma outra coisa, olha só, ele é tão doente, ou ela é tão doente quanto ele. Os dois vivem uma dependência. Ele vive na dependência do álcool, com certeza justifica o álcool nas agressões, na violência, e ela é dependente dele, como se assim, se ele não tivesse, ela seria infeliz, talvez ela tenha medo de ser infeliz sem ele, mas ela se mantém infeliz com ele, e com certeza deve ter também algum raciocínio assim, não, coitado, ele é doente, entendeu? E você falou também, às vezes, inconscientemente, ela pensa que ela merece tudo isso. Então, por que isso? A estima baixa. Eu acho que você que falou hoje, Luciana, a gente tem que cuidar da gente. Eu acho isso mesmo. Professora, se eu te mandar uma foto dela, você não vai acreditar. O tanto que ela envelheceu. Pois é. Tanto, e ele é 10 anos mais jovem que ela. Ele tá pior que ela. Com certeza. Com ele, ela aprendeu a fumar. Não. Ela tem 69, a minha mãe tem 65 anos. É uma velhinha de cabeça branca. Agora, Luciana, vamos pensar. Assim, por exemplo, com certeza a sua mãe, quando foi criada, você vê, 69, 65 anos atrás, era aquela família fechada, que os pais não conversavam com os filhos, só mandavam, os filhos tinham que obedecer, e às vezes a mulher casava para poder sair de casa, para ficar livre das garras do pai, aí encontrava um homem pior, às vezes, ou né, essa coisa toda. Então, assim, ela nunca teve a oportunidade de cuidar dela. Eu acho que ela nunca nem soube o que é isso. Não, casou com 16 anos, professora, estudou até o 4º ano. Pois é, menina. É uma habilidade, né? E aquela época, Luciana, as mulheres eram educadas para obedecer o marido. Saía do pai que mandava, entrava na vida do marido que mandava. Então, é isso, né? Infelizmente, é isso. Mas é um dó. Sabe por que eu fico vendo isso, quando eu vejo? Gente, quanta riqueza desperdiçada. Com certeza, sua mãe tem um tanto de qualidades, sabe fazer um tanto de coisas que nunca foi valorizada. Nunca foi valorizada por marido nessas questões, né? Então, por isso, assim... Afetou a autoestima dela, que ela acha... E sabe que eu vi, assim? Como meu pai abandonou ela muito, assim, deixava ela sozinha, qualquer pessoa que chegou perto dela, deu um pouquinho mais de atenção, foi ali que ela se perdeu, entendeu? Sim, com certeza, né?
Então, isso é muito triste, porque é uma vida, né? Uma vida inteira junto de um homem que não dá nem um pouquinho de prazer. Isso é muito triste mesmo, muito triste. Né? Gente, é muito bom falar sobre essas coisas. Eu acho que é assim que a gente aprende. Eu acho que escola é isso, sabe? Se eu pudesse, eu não posso fazer isso, mas se eu pudesse hoje, eu avaliaria vocês naquela tarefa do AVA e pronto, dava nota máxima para a tarefa do AVA. Porque aprender é isso. Às vezes, uma avaliação não mostra para mim o que você é capaz. Se quiser, a gente faz uma vaquinha, compra até um presente bom para você, professora. Eu nem quero. Eu acho que a Naeli, a Luciana, elas vão concordar comigo, professora. Não, mas assim, eu não quero presente. O presente é a aula que vocês estão me dando hoje, entendeu? Porque o professor é aquele que aprende também, aprende o tempo todo. Então, o presente eu já ganhei o presente. Mas, infelizmente, a faculdade não me permite. Tem que fazer no AVA, para todo mundo ver que fez, exato, tal, essa coisa toda, sabe? É aquela questão que você tinha comentado em suas outras aulas, questão de avaliação contínua, né? O aluno aprende conversando, aprende dialogando, né? Se você tivesse dado essa questão aí para a gente fazer numa prova, te garanto que a gente tinha errado. Em plena sexta-feira, um horário desse, você tendo que pesquisar, tendo que fazer, é complicado. Aí saiu aleatório, né? Se você juntar um pouquinho que a Naeli falou, que a Lu falou, que eu disse também para você, já completaria também, né, a questão da avaliação. Sim, com certeza. Não precisaria de trabalho no AVA, não precisaria, sabe? Mas como todos nós vivemos em ambientes que têm normas, e é bom também atender as normas, né? Por enquanto ainda é assim. Eu acho que muita coisa está mudando e vai mudar na educação. E principalmente na educação superior. Professora? Era uma questão assim porque se fala tanto em escola libertadora, agora a questão também da aula, que a gente dá aula, igual hoje a gente conversou com você, tinha que ser uma questão que tinha que melhorar na educação, né? Eu acho, Luana, tinha que ser uma coisa, eu acho assim, que aprender tem que ter vida, sabe? Tem que gostar, tem que se interessar. Então, como está ainda a nossa educação, não tem isso. E o pior, gente, é que a nossa educação brasileira já foi de avanços e recuos, né? Falando para vocês do Anísio Teixeira, em 1950, ele já tinha essas ideias da educação ativa, da educação criativa, né? Infelizmente, ainda não é uma coisa que abarcou toda a população, são poucos, né? Em Brasília, hoje, acho que tem 4 escolas parque, mas o governo não quis abrir mais, não quis criar mais pelo Brasil afora também, né? Então, infelizmente, a gente ainda conta com essas dificuldades, e principalmente com a dificuldade política. Quando os políticos não querem, nada acontece, né? Porque transforma em lei, pronto, fechou. Muito bom, muito bom. Não, e não está no projeto deles, né? Melhorar a educação de forma nenhuma. Porque se você for analisar a questão da pandemia, as crianças que mais sofreram com a pandemia foram as crianças das escolas públicas, né? Aquelas crianças que iam na escola, questão para buscar uma alimentação, deixaram de aprender, vamos dizer assim, porque não tinham o que comer em casa, né? Sim. Com certeza, Luana, é isso mesmo. Infelizmente, né? Aí entra essa situação. Quem é que foi mais prejudicado pela educação? Os pobres. Por quê? Porque os ricos estavam na escola particular e de um jeito ou de outro conseguiram e tal. Os pobres. E aí, por que não dão aula, não dão escola boa para os pobres? Porque é uma quantidade muito grande no país que vai dar voto para eles porque não tem consciência. Infelizmente é isso, infelizmente, né? Então, gente, é uma manobra muito maior do que a gente imagina. E é uma manobra que está ligada também ao capitalismo. Educação não dá dinheiro. Dá para quem tem escola particular, dono de escola particular, mas do Estado, da pública, não dá. Então, essas coisas vão se sobrecarregando e alguém falou também, não sei se foi a Luciana, acho que foi você, Luana, das mídias, né? Acho que vocês duas falaram. Das mídias sociais. Eu falei das mídias, elas influenciam demais a vida das pessoas, né? Sim. A mídia, se não tem boas escolas para ensinar a refletir e ter discernimento o que é bom, o que é ruim, a Anaíla também falou sobre isso.
A televisão, que também está ali só para ganhar dinheiro, atrai a atenção das pessoas, né? E hoje, o celular, o computador, o que a televisão mostra? Ou o mundo cão de sofrimento, de violência, ou as novelas que mostram maus exemplos. Aí vai acontecendo o quê? As crianças ficam muito mais tempo na frente da televisão, ou no celular, porque os pais saíram para trabalhar, ou porque não saíram também, e eles vão aprendendo isso, tudo com isso, como se fosse tudo muito natural, muito normal. Então, o problema é bem complexo mesmo, né? Muito bem. Tem até aquela questão que no começo da pandemia, né, se ligava a televisão, cada dia aumentava a quantidade de mortos, né? Aí, se você pega uma pessoa de idade, né, já com problemas, vamos colocar psicológico ali, né? Eles desligavam a televisão, já estava sentindo um sintoma sem ter. Exato. Aí vinha depressão, o medo de morrer, o medo de perder pessoas na família, não foi fácil. Até para as pessoas mais jovens, mais equilibradas, foi um sofrimento muito grande, né? Graças a Deus que agora está diminuindo cada vez mais. E vai acabar. Então, gente, observe que o processo social é bem complexo. São muitas coisas, né? E por que a televisão não dá programas que educam? Porque ela quer continuar manipulando. A televisão ganha um dinheiro enorme com o capitalismo. Por quê? As propagandas, então, fazem propagandas tão bem feitas, tão bonitas, que passa para a população a necessidade de comprar aquilo. Seja roupa, sapato, seja comida, seja o que for. Então, o consumismo está acabando com as pessoas, né, professora, também, né? Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu acho que as mídias estão fazendo é questão referente aos negros, né? Eles colocam aquela frase assim, vidas negras importam. E as outras vidas, né? Negro vai conseguir a faculdade, tal, tal, tal. Com essa frase, está colocando que ele é incapaz de lutar, de conseguir, independente da cor dele. Então, assim, tá ficando uma coisa assim que não está ajudando, né? Cada vez que eles falam, na minha opinião, né, na minha concepção, assim, eles estão diminuindo os negros, não estão valorizando eles. Sim. A gente sabe que, relacionado ao negro, o Brasil pecou, né? O Brasil errou muito com a questão da escravidão. Tá certo que não é só o Brasil que escravizava, negros ou brancos também. Mas o Brasil, por questões de negócio também, passaram a pegar na África e trazer para cá para vender negro aqui no Brasil, né? Como escravo, como se fosse um animal, se fosse uma peça de qualquer coisa, uma máquina, uma coisa assim. E os fazendeiros ganhavam o serviço do negro, não pagavam nada. Então, foi a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a eliminar a escravidão. Tá? E eliminou porque a Inglaterra disse para o Brasil, se não eliminar, eu não faço mais negócio com você. Naquela época, o Brasil mandava para a Inglaterra todo o café que ele produzia aqui. Então, tudo, gente, se você for analisando, estudando, a história mostra muito isso para a gente. For analisando e estudando, você vai percebendo que são jogos. E são jogos de poder e interesse financeiro. Sabe? Interesse financeiro. E aí, o que acontece? Realmente, o Brasil ficou devendo muito aos negros. Por exemplo, quando houve, a princesa Isabel assinou o documento, os negros saíram das fazendas e foram mandados embora, né, das fazendas, e muitos deles morreram pelas estradas afora, eles foram começar a passar fome, com criança, com tudo. O fazendeiro não deu nem um pouquinho de apoio para eles. E muita gente morreu, então, assim... É uma dívida muito grande que o Brasil tem, não estou falando financeiro, não, assim, de respeito, de dignidade. E muitos negros que foram escravizados aqui, lá na África, eles tinham fazendas, tinham dinheiro, eram formados. Mas o que acontecia? Os capatazes iam pelas ruas das cidades, quem encontrava na frente catava, amarrava e levava para o navio, uma coisa assim completamente humilhante. Então, assim, o Brasil deve. Cota é importante ter cota? Não seria importante ter cota se todos tivessem as mesmas oportunidades. Mas não tem, tá? E você tem razão, Luana, essas propagandas que são feitas
para continuar diminuindo o negro, sabe? Continuar diminuindo. E essas preocupações todas, com discriminação também, com homossexual, com negro, com mulheres, sabe? Isso mostra a falta ainda, o nível de educação que o brasileiro tem ainda, que é a discriminação, a homofobia e assim por diante. Luciana, foi você que levantou a mão? Professora, como você estava falando dos escravos, né? Não foi uma data assim que eles pensaram na hora que eles foram libertar os escravos, né? Porque ali eles era escravo, trabalhava, né? Aí de repente foram mandados embora, sem comida, com criança e tudo. Não foi alguma coisa assim pensada no bem-estar dele, como que poderiam fazer, para onde que eles iriam, né? É isso mesmo, Luana. E assim, os escravos, mesmo aqueles que moravam, né, enquanto moravam nas fazendas, muitos morriam no pau, né? Não sei se vocês já viram algum filme, alguma coisa, de amarrar o negro ali e bater até o cara morrer. Então, era uma coisa muito triste, completamente desumana, sabe? Então, o Brasil carrega esse peso, né? E assim, por mais cota ou benefício, é muito pouco. Você imagina se você, por acaso, é presa, é escrava, você vê seu marido, seu filho morrer ali de tanto apanhar. Não, gente, isso não tem. Não tem. As negras davam à luz e as crianças eram tiradas delas para elas continuar trabalhando. Umas coisas muito loucas, né? Não, colocavam elas para amamentar, né, os filhos lá do... Sim, sim. E o dono de escravos, né, o fazendeiro, transava com as negras para poder dar à luz, para poder nascer mais escravos, para poder eles ganhar mais dinheiro, trabalhar mais. Uma coisa assim, completamente assim, para mim é inexplicável. Não, sabe? essa data não foi. Quando você estuda lá na história, por isso que os professores hoje em dia, na hora que eles vão dar aula, não pode ter aquele caderno anotado de 1900 bolinha, que eles carregam como anotação, né, para dar, né? Sim. Hoje em dia, quando vai comemorar o Dia do Índio, não é só oca, não é só aquela musiquinha, tem a história ali, né? A questão do descobrimento do Brasil, né? Ali os índios sempre moraram ali, né? Então, quando eles chegaram, eles transmitiram doença para as índias, né? Então, assim, é uma data que não foi trabalhada direito com os alunos, não foi explicada direito. Então, tem ali naquele contexto dos livros, né? Daquela maneira, daquele jeito, questão da abolição da escravatura, que você acabou de falar também, né? Só tem ali, né, foi assinado a lei, tal. Só que, assim, não vai estudar ao fundo, né, o que aconteceu ali, né? Questão agora também, né, no dia 20 de novembro, né, está vendo se vai ser feriado, se não vai ser feriado, já foi ou não é mais, né, questão dos negros também, né? Então, assim, são datas que tem que ser muito bem trabalhada quando você vai ensinar uma criança, quando você vai contar a verdade ali do seu país para a criança. Sim. O estudo da história na educação brasileira é exatamente para quê? Como se tudo tivesse bonitinho, tudo tivesse maravilhoso. E não é assim. Né? A gente sabe que não é, né? Infelizmente. Você pensa que os índios lá onde que eles vivem, né, que não tem um ambiente contaminado, mas eles já estão contaminados com a ambição, com a evolução. Sim, com certeza. Eles querem o que a gente está fazendo aqui, eles querem. Então, tem muitos que estão traindo, né? Sim. Está muito difícil. Vocês viram que, não sei se vocês viram, nesse encontro sobre o clima, uma índia foi lá fazer discurso, né? Falar realmente dessas questões. E aí, o que acontece? Os índios não querem perder a sua cultura e não devem perder, como nós também não queremos perder a nossa. Agora, eles também têm direito, ele também é brasileiro, muito mais que nós até. E cada vez mais matam índios, tiram as terras deles, tiram os costumes deles. Então, isso é invasão cultural, a gente não pode fazer isso, né? Então, assim, é muita coisa, gente. Ainda bem que vocês têm essa percepção, porque nós temos que ter, e o que a Luana falou também em relação ao ensino da história na escola, tem que ser muito claro e mostrar realmente o que acontece. Até então, os livros de história ficavam maquiando, né? Dia bonito, lindo, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Não era assim, tinha todo um jogo político e econômico por trás disso também.
né? É isso aí. Professora, mas o que é mais estranho, né, é que eles vivem naquele ambiente lá e eles estão traindo as próprias pessoas da tribo, né? Para ganhar mais. Sim. Tá muito difícil. Luciana e grupo, sabe que faz o quê? Nós estamos em 2021, acho que foi 2012, 2013, eu fui para o Amazonas, eu fiquei lá um mês lá no Amazonas, e eu visitei não só uma tribo indígena, mas eu visitei também as populações ribeirinhas, né? Então, o sofrimento ali é terrível, a falta de comida, a pobreza é uma coisa terrível. E na Oca, a gente levou um tanto de coisas assim, livros, cadernos para eles. Nessa tribo, eles tinham escola, que é do Estado, uma escola pública, que aprendia as duas línguas, tanto a indígena quanto a língua portuguesa. E eles reclamavam realmente disso, dessa questão de invasão na tribo deles. E lá dentro da tribo já tinha uma igreja. Então, assim, que ficavam fazendo com que eles esquecessem dos deuses deles e que fizessem o deus do outro. Mas por que tinha essa igreja? Essa igreja estava lá com o objetivo de trazer para transformar esses índios em eleitores. Então, é muito interesse, gente. Isso é muito triste, isso. A pessoa não tem liberdade, né? E aí, o lance é esse. O índio está acostumado a plantar ali, a colher ali, a pescar ali. Tem uma outra mentalidade. Talvez nem conheça essas demandas, essas manipulações em relação a voto e tal. Aí, o que o candidato fez? Deu uma bicicleta para cada índio. Tanto de índio andando de bicicleta lá na tribo. Tá? Então, assim, em troca da bicicleta, todos votaram naquele candidato. Então, isso é muito triste, a falta de discernimento, né? Isso que é ruim, a falta de discernimento. E isso a gente não gosta, não aceita, não. Muito bem, vamos para... Eu vou só falar dessa resposta aqui, para a gente... Nós estamos aqui falando da violência. Professora. Oi. Foram os jesuítas, né, que ensinavam os filhos dos colonos e os índios, né, questão de escola, né, e desde aquela época lá, as mulheres já eram, assim, vistas para ser dona de casa, né, não estudavam. Sim, até vou parar já aqui, fazia aquela separação, né, os homens estudam e as mulheres ficavam em casa. Sim, com certeza. Gente, olha que bacana, que bacana a gente poder compreender essas questões, né? O que aconteceu com que os jesuítas vieram para o Brasil? A igreja teve, assim, uns 10 séculos, quer dizer, 1000 anos de domínio completo de toda a população mundial, a igreja católica. O que a igreja fazia? Eram os papas que decidiam tudo, né? Junto com os reis. Então, vocês terem uma ideia, assim, 200 anos depois que Cristo morreu, que Paulo de Tarso, se converteu ao cristianismo, porque desde que Jesus Cristo morreu, durante 200 anos, os reis, a população, matavam os cristãos. O que eram cristãos? Aqueles que acompanhavam Cristo. Então, os discípulos, apóstolos e tal. Aí, 200 anos depois, Paulo de Tarso era militar do rei e perseguia os cristãos. Então, perseguia até encontrar, matar. Esses cristãos viviam dentro das catacumbas, né, daquelas casas de pedra, escondidos, para poder fazer oração, essas coisas. Aí, quando Paulo levou lá um tombo de cavalo lá a Bíblia, né, explica algumas coisas assim, que ele teve a visão, ele se converteu ao cristianismo. Aí, como ele era militar do rei, ele foi até o rei, chamava Constantino, e falou de criar dar força para isso, para o cristianismo, criar uma religião disso. Então, o Constantino fez isso, criou em Roma o centro do cristianismo, e Paulo é que trouxe as leis do cristianismo. Paulo é que trouxe a lei do celibato,
a lei de que mulher não podia ir para a igreja, a lei de que a mulher tinha que obedecer o marido. Então, começou a criar esse processo. E o rei se transformou no primeiro papa. Tá? Depois disso, que foi criado, 10 séculos, 1000 anos, a igreja dirigia tudo, dominava tudo assim. Por exemplo, os cientistas começaram a estudar e falavam que a Terra é redonda, podia falar isso se a igreja falasse, não, é redonda. Tá? Antes falavam que a Terra era maior que o Sol, então a igreja sempre é que dava o ponto final. E transformava isso em lei de fé, né? Dogma de fé. Depois desses 1000 anos, surgiu um padre da igreja chamado Lutero. E esse padre viu que a igreja estava dominando todo o povo para arrecadar dinheiro. A igreja vendia pedaço do céu para as pessoas tinham que pagar em dinheiro, em objetos de valor, para poder ter. E a igreja começou a chegar a um ponto, gente, a igreja católica, de queimar, por exemplo, passar breu numa pessoa e queimar essa pessoa viva, em público, para provar que se morresse, não desse o dinheiro para a igreja, ia para o inferno daquele jeito, ia morrer queimado no inferno. E as pessoas tinham medo disso, claro, e as pessoas começaram a dar dinheiro, e a igreja foi ficando muito rica. Quando apareceu esse Lutero, ele foi contra isso. Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, ele se revoltou. Não podemos fazer isso com o povo é pobre, o povo passa fome, tinha peste, não tinha nada de coisa, não tinha desenvolvimento, né? Medicina, nada. E aí ele separou da Igreja Católica e criou o protestantismo. Protestantismo vem de protestar contra essas coisas erradas da igreja, né? Nessa época, gente, a igreja também matava as mulheres, porque achavam que as mulheres eram oportunidade de pecado, tá? E aí, por isso que a mulher não podia nem trabalhar na igreja, participar, não, tudo era do homem. Então, aí, olha só, foi desenvolvendo cada vez mais o machismo, né? O paternalismo. Então, o homem é inteligente, o homem sabe tudo, a mulher não sabe nada. E então, quando aconteceu a Inquisição, a igreja mandava queimar as mulheres em fogueira, essas coisas assim, as bruxas, né? Queimar as bruxas, porque as mulheres eram uma oportunidade de pecado. E até essa época, gente, as mulheres faziam benzição, as mulheres faziam chás, os remédios caseiros, né? Então, mas aí foi tudo isso abolido. Tudo abolido, daí começou a surgir a medicina, com a medicação, essa coisa toda. Por que eu estou falando isso para vocês? O protestantismo, que depois deu abertura para todas as outras denominações que tem hoje de evangélicos, né? Pentecostais, tudo, criou a outra religião e foi separando. Nisso, a Igreja Católica foi perdendo adeptos. E ela foi perdendo adeptos porque começou a perder dinheiro, porque as pessoas já não davam mais o dízimo, não pagavam mais lá o pedacinho do céu, essas coisas todas. Então, houve uma coisa na história do mundo chamada Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Mandou tudo que é padre para o mundo inteiro catequizar as pessoas. E nesse embalo veio para o Brasil os jesuítas. E os jesuítas começaram a ensinar a ler e escrever aos índios. Qual é o objetivo? De transformar os índios em gente educada? Não. Que eles aprendessem a ler a Bíblia para poder pegar esses índios e trazer para a Igreja Católica. Tá? Então, vocês observam que tudo é manobra para poder conseguir alguma coisa, né? Então, foi bom os jesuítas no Brasil? Foi acho que uns 200 anos, mais ou menos isso, eles ficaram aqui no Brasil. Porque quando foi descoberto o Brasil, já vinha junto com a equipe deles lá, um padre, né, que fez a primeira Anchieta, que fez a primeira missa no Brasil. E eles vieram, descobriram o Brasil, e perceberam os índios, e começaram a Nóbrega, né, Padre Manuel da Nóbrega, foram ensinar os índios a ler e escrever para poder ler a Bíblia e se batizarem na Igreja Católica. Então, foi a Contra-Reforma, a igreja foi perdendo adeptos e ela quis recuperar esses adeptos, ficou nisso. Foi daí que entraram os jesuítas aqui. Eles ficaram mais ou menos 200 anos, porque eles vieram em 1500, então mais ou menos isso. Eles saíram daqui, foram expulsos daqui, do Brasil, 1798, alguma coisa assim.
1749. Eles foram expulsos por quê? Porque os jesuítas começaram a criar famílias aqui, transar com as índias, criar famílias, e começaram também a fazer o mesmo processo, pegar terras, dominar terras. Então, quando eles foram expulsos aqui pelo Marquês de Pombal, eles tinham verdadeiras riquezas aqui, terras e terras, muita coisa aqui, sabe? Então, segundo a informação da história, eles foram expulsos por causa disso. Mas eu não sei se tem outras coisas também ligadas a essas questões, porque Marquês de Pombal também queria fazer a mesma coisa que eles faziam. Então, observem que, infelizmente, a nossa educação foi desse jeito, desde que começou. Então, isso é muito ruim, né? Muito ruim. E aí fica assim, a verdadeira educação não desenvolveu tanto quanto precisaria. Aí, anos de 1930, 1940, 1950, houve um boom chamado Escola Nova, Escola Novismo, de trazer para o Brasil educação de primeira qualidade. Foi quando começou a pensar na educação para todos, educação pública, e que surgiu a Anísio Teixeira, depois, uns 10, 15 anos depois, surgiu Paulo Freire. Então, foi um momento que o Brasil foi muito rico de ideias novas, das metodologias ativas, e só que agora, assim, agora não, de um tempo para cá, né, de alguns governos para cá, começou a ditadura com Getúlio Vargas e tal, começou a diminuir o interesse pela educação e, infelizmente, as coisas boas que foram feitas paralisaram ou regrediram e ficou por isso, né? É isso. Legal, moçada, bacana. Estou contente pela aula de hoje. E vocês estão contentes também ou não? Professora, sim, bastante. Professora, uma aula onde há diálogo, né, entre professor e aluno é muito mais interessante. Sim, sim. É a tal da pedagogia ativa, né? Quer dizer, e assim, o conhecimento acontece nessa relação. Paulo Freire já dizia isso, né? A aprendizagem acontece no encontro. Então, professora, tivemos aula de história hoje, tivemos aula de geografia, de gramática. Então, assim, pegou um gancho ali, igual você pode colocar em todos, em questão de conteúdos ali, né? Que cabia em cada um deles, né? Sim. Então, foi uma aula muito boa, professora, muito, assim, produtiva. Que bom, que bom. Gente, o que nós fizemos hoje? Nós fizemos um trabalho de inter e transdisciplinaridade, né? Então, para eu, numa aula de leitura, eu posso aprender um tanto de outras coisas. Ah, Magda, mas isso aí não é de português, é de geografia, tá tudo organizado, tá tudo orgânico, tá tudo grudado. Não tem jeito da gente ficar separando, tá tudo integrado, sabe? É isso aí, tá? Naeli, e para você que está retomando hoje a aula? Eu achei muito produtiva, igual a menina falou, a gente participando, cada um entende um pouquinho. Sim, com certeza. Gente, uma coisa importante, ler é estar em contato com o mundo. Então, a leitura não é uma leitura que eu faço só com os olhos, mas eu faço com entendimento. Então, assim, entender a situação, a condição, né? E foi o que a gente discutiu hoje nesses dois textos, tá bom? Na próxima aula, nós continuaremos. Gente, a nossa avaliação vai ser no dia 19 de novembro, viu? Sexta-feira, 19 de novembro, vai ter a avaliação lá no AVA para vocês, do segundo bimestre, tá bom? Tá quase acabando, né? O trabalho, a prova... E a gente vai fechando nota, média e... Vai cair a reforma ortográfica, um pouco que a gente viu aí com você também, referente à aula de hoje? Vai cair interpretação de texto, tá? Produção de texto, então, interpretação, nós fizemos hoje interpretação e produção, né? Nós lemos o texto, discutimos, lemos enunciado, explicamos, vocês escreveram o texto, tá? Vai cair, então, a interpretação, vai cair a produção do texto, a escrita, e vai cair questões de ortografia, do acordo ortográfico, e vai cair aqueles exercícios do primeiro bimestre, que vocês fizeram no AVA, também vai cair. Então, vai ser dentro disso, tá? Gente, nesse segundo bimestre, eu passei um trabalho valendo 4 pontos no AVA, que é de interpretação, lembra disso?
Sim, professora, é aquelas questões do ENAD, né? Isso. Então, assim, sigam aquelas questões que vão ser questões mais ou menos semelhantes àquelas na prova, tá bom? Vamos Certinho, descansar. professora. Tá. Vamos descansar, moçada? Boa noite a todos. Até mais, Até mais, meninas. Luciana. Obrigada. Para você também. Boa noite, Lu. Boa noite, Naeli. Boa noite, professora. Boa noite, Joana. Boa noite, Naeli. Descansem bem. Obrigada, professora. Um bom final de semana para você. Obrigada para vocês também.